O tribunal cheirava a madeira velha e colônia cara. Eu sentei ali assistindo ela performar. E era exatamente isso, uma performance. Minha esposa, a vice-presidente da Monteiro Empreendimentos de Luxo, estava de pé perto da mesa do autor, no seu terno azul marinho sob medida, gesticulando dramaticamente enquanto o advogado dela concordava com a cabeça feito uma foca treinada. O advogado dela, também o amante dela, Ricardo Figueiredo, consultor jurídico sênior da empresa onde ela trabalhava. Eu sabia sobre eles há 6 meses. Cada reunião que se estendia, cada viagem de negócios repentina, cada vez que o nome dele aparecia casualmente demais na conversa. Eu documentei tudo. Mas não porque eu estava magoado. Eu estava calculando. Meritíssima, ela disse, a voz pingando sinceridade ensaiada. Eu sustentei esse homem por 8 anos. Enquanto eu construía minha carreira, sacrificava incontáveis horas. Viajava a negócios, ele ficava sentado em casa com o notebook e horário flexível. Ricardo clicou para o próximo slide da apresentação. Um gráfico apareceu mostrando minha suposta falta de contribuição para a renda familiar. Trabalho criativo. Aquele gráfico era quase inteiramente ficção. Ele se chama de consultor de logística, ela continuou, fazendo aspas com os dedos. Mas o que isso sequer significa? Ele trabalha de casa, faz os próprios horários, atende clientes de moletom. Enquanto isso, eu estou fechando negócios de milhões de reais, gerenciando equipes, representando o nome da nossa família em eventos corporativos. Eu quase sorri. O nome da nossa família. Ela quis dizer o nome da família dela. As conexões do pai dela, que garantiram a posição de vice-presidente em primeiro lugar. A juíza, uma mulher nos seus 60 anos com olhos afiados e zero paciência para besteira, estava revisando documentos. Ela não tinha levantado o olhar por vários minutos. Só continuava virando páginas com foco crescente. Ricardo passou para o argumento final. Meritíssima, este é claramente um caso de oportunismo de estilo de vida. O senhor, ele gesticulou vagamente na minha direção. Costeou no sucesso da minha cliente, nas conexões familiares dela, na reputação corporativa dela. Ele nunca teve uma posição tradicional. Nunca contribuiu significativamente para a estabilidade financeira deles. Ele essencialmente foi, e eu digo isso com todo respeito à corte, um homem sustentado. O tribunal ficou em silêncio. Minha própria advogada, uma mulher afiada chamada Fernanda Tavares, sentou perfeitamente imóvel ao meu lado. A gente tinha ensaiado esse momento. A gente sabia o que estava vindo. A juíza parou de ler. Ela olhou para cima lentamente, primeiro para Ricardo, depois para minha esposa, depois diretamente para mim. Eu sustentei o olhar dela com firmeza. Ate 1. A revelação. Doutor Figueiredo, a juíza disse, o tom plano e preciso. Estou olhando as declarações de imposto de renda emendadas apresentadas pelo réu. O senhor alega que sua cliente estava sustentando um oportunista. Sim, meritíssima, Ricardo disse confiante. As evidências claramente mostram... Esse oportunista, a juíza interrompeu, batendo no documento na frente dela. Declarou uma renda pessoal de 4.600.000 reais só no último ano fiscal. O silêncio que se seguiu foi lindo. O rosto da minha esposa passou por várias expressões em rápida sucessão. Confusão, incredulidade, depois algo próximo ao pânico. Ela se virou para Ricardo, que tinha ficado pálido. 4.600.000, ela repetiu, a voz falhando levemente. Quanto? Senhora, a juíza disse firmemente, olhando diretamente para ela. A senhora não revisou as declarações financeiras do seu marido antes de entrar com essa petição? Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Deve haver algum engano. Ele é consultor, trabalha de casa. Ele não pode estar... A juíza removeu os óculos e os colocou no banco com cuidado deliberado. Vamos adiar até a semana que vem. Eu sugiro que ambas as partes revisem toda a documentação financeira minuciosamente antes de nos reunirmos novamente. Esta corte leva alegações fraudulentas muito a sério. Ricardo juntou seus papéis com mãos trêmulas.
Minha esposa me encarou como se nunca tivesse me visto antes. Eu levantei, abotoei o paletó e saí daquele tribunal sem olhar para trás. Fernanda acompanhou meu passo ao meu lado. Isso foi bem, ela disse baixinho. É só o começo, eu respondi. Porque eles não tinham ideia do que realmente estava vindo. A divulgação de renda foi só a entrada. O prato principal ia deixar os dois engasgados, 6 meses antes. Eu estava terminando uma videoconferência com um cliente em Portugal, quando ela entrou pela porta da frente às 11 da noite, numa terça-feira. Ela não me viu no meu escritório. Porta entreaberta, luzes apagadas. Ela estava no telefone, rindo baixinho. Não, ele provavelmente já está dormindo, ela disse. Ele tem horários estranhos com esses clientes internacionais. Pausa. Quinta funciona. Mesmo hotel. Eu salvei meus arquivos de cliente e desliguei a estação de trabalho. 3 monitores escureceram. Eu tinha ouvido o suficiente. Aqui está o que ela nunca entendeu sobre o meu trabalho. Eu não sou só um consultor de logística. Esse é o cartão de visita que eu entrego nos eventos corporativos dela quando alguém pergunta o que eu faço. A verdade é mais complicada e consideravelmente mais lucrativa. 12 anos atrás, eu fundei uma firma de análise de risco que opera sob a empresa controladora chamada Gomes Soluções Estratégicas. A gente avalia vulnerabilidades em aquisições de propriedades comerciais, analisa flutuações de mercado e fornece soluções de liquidez para empresas enfrentando crise de fluxo de caixa. Nossos clientes incluem algumas das maiores incorporadoras do Sudeste. A gente opera discretamente, sem torres de escritório chamativas, sem sede corporativa com nosso nome em letras de aço. Só uma rede de analistas, advogados e especialistas financeiros que fazem trabalho excepcional para pessoas que valorizam discrição. Carolina, minha esposa, sabia que eu trabalhava com propriedades e logística. Ela sabia que eu tinha clientes. Ela não sabia a escala porque nunca perguntou. Ela assumiu que trabalhar de casa significava trabalhar pequeno. Ela viu minhas roupas casuais durante reuniões de Zoom e traduziu isso para renda casual. Erro dela. O caso começou a ficar óbvio por volta de março. Ricardo Figueiredo era o consultor jurídico da Monteiro Empreendimentos de Luxo há 3 anos. Eu, na verdade, tinha encontrado ele 2 vezes em eventos da empresa. Aperto de mão decente, contato visual fraco. O tipo de cara que ri alto demais das próprias piadas. Eu não a confrontei. Em vez disso, eu fiz o que faço profissionalmente. Eu coletei informação. Através dos meus contatos de negócios, eu descobri que Ricardo tinha um padrão. Esse não era o primeiro romance de escritório dele. Ele tinha saído da firma anterior depois de um envolvimento com a esposa de um sócio júnior. O padrão era consistente: identificar alguém com status e acesso, criar dependência emocional, alavancar o relacionamento. Eu contratei um investigador particular. Não para o processo de divórcio. Eu já sabia que queria sair. Contratei ele porque precisava entender o quadro completo. O que eles estavam planejando? Acontece que eles estavam planejando bastante coisa. Meu investigador acessou as comunicações de e-mail deles através de meios completamente legais. Ricardo tinha sido desleixado com sua segurança digital. Os e-mails revelaram a estratégia deles. Processo de divórcio agressivo. Me pintar como dependente financeiro, minimizar a divisão de bens, proteger a reputação executiva dela. Tinha até um rascunho de petição onde Ricardo tinha escrito: a gente vai posicionar ele como um oportunista de estilo de vida que alavancou as conexões familiares dela. Nenhum juiz vai dar nada substancial para ele. Eu imprimi cada e-mail. Documentei cada cobrança de hotel no cartão corporativo dele. Registrei timestamps dela saindo do trabalho mais cedo e chegando em casa tarde. Construí um arquivo que faria qualquer advogado chorar de alegria. Mas a descoberta mais interessante veio de uma consulta de negócios de rotina que eu fiz em abril. Um dos meus analistas estava revisando a Monteiro Empreendimentos de Luxo para um cliente em potencial. Durante a due diligence, ele puxou os registros financeiros deles de 2 anos atrás.
Foi quando eu vi a crise de liquidez que eles tinham enfrentado, o quase colapso que quase destruiu a carreira da Carolina antes dela atingir o pico. Eu lembrava daquela época. Ela chegava em casa frenética, falando sobre reuniões de emergência do conselho, potencial falência, demissões em massa. Ela estava apavorada de perder a posição dela. O que ela nunca soube foi que minha empresa, através de uma subsidiária chamada Machado Holdings, tinha comprado a dívida problemática deles e garantido a linha de crédito que os salvou. A gente tinha feito um investimento calculado, baseado em análise de mercado. Rendeu muito bem para a gente. E para eles. Eu nunca contei para ela. Na época não vi razão para isso. Eu não precisava de crédito por fazer meu trabalho. Além disso, ela já estava tratando nosso casamento como um projeto paralelo da carreira dela. Por que dar mais uma razão para ela se sentir superior? Mas agora, vendo ela planejar me destruir no tribunal de divórcio com a ajuda do amante dela, agora aquela informação se tornou extremamente valiosa. Eu liguei para Fernanda Tavares no início de maio. Ela veio altamente recomendada por colegas em litígio comercial. Quando eu expus a situação no escritório dela, o caso, os e-mails, a documentação financeira, ela realmente riu. Eles vão te chamar de oportunista, ela disse, enquanto você está sentado em ativos de negócios. Aproximadamente 40 milhões em participações liquidáveis, eu disse. Mais fluxos de receita contínuos. Ela sorriu. Isso vai ser educativo para eles. Isso foi o eufemismo do ano. A crise atingiu a Monteiro Empreendimentos de Luxo no outono, 2 anos atrás. Eu lembro o dia exato em que Carolina chegou em casa e desabou na mesa da cozinha. A gente pode perder tudo, ela disse, as mãos tremendo ao redor de uma taça de vinho. O conselho está falando em recuperação judicial. 3 projetos afundaram simultaneamente. Nossas linhas de crédito estão no máximo. Bancos não encostam na gente. Eu ouvi cuidadosamente enquanto ela explicava a situação. Monteiro tinha se estendido demais em empreendimentos de luxo em mercados secundários, bem quando os juros dispararam. Eles estavam sangrando dinheiro, não conseguiam fazer a folha de pagamento e estavam enfrentando processos de empreiteiros. Quão ruim, eu perguntei. 210 milhões em passivos imediatos, sem liquidez. Se a gente não conseguir financiamento nos próximos 60 dias, a empresa fecha e minha posição vai junto. Ela me olhou com um desespero que eu raramente tinha visto. Meu pai me conseguiu esse emprego. Se eu perder assim, nunca vou me recuperar profissionalmente. Todo mundo vai dizer que eu não aguentei a pressão. Eu fiz sons simpáticos. Segurei a mão dela. Disse que as coisas iam se resolver. O que eu não disse foi que eu já estava rastreando a situação financeira da Monteiro através de canais da indústria. Meu analista tinha sinalizado os problemas deles 3 semanas antes, durante vigilância de mercado de rotina. Dívida comercial em dificuldades era exatamente o tipo de oportunidade em que minha empresa se especializava. Na manhã seguinte, eu coloquei minha equipe para fazer análise forense financeira completa na Monteiro Empreendimentos de Luxo. A gente analisou cada ativo, cada projeto, cada contrato. Levou 4 dias. A conclusão: salvável com injeção de capital adequada e reestruturação operacional. Alto risco, alta recompensa. Exatamente nossa especialidade. Eu estruturei o negócio através da Machado Holdings, uma das 3 subsidiárias que eu operava sob nomes diferentes. A gente comprou a dívida problemática da Monteiro dos bancos a 30 centavos por real. Aproximadamente 60 milhões em custos de aquisição. Depois a gente garantiu uma nova facilidade de crédito que deu a eles espaço para respirar e reestruturar. Em troca, a gente ficou com posição prioritária no pagamento da dívida, participação acionária e assentos no conselho consultivo. Arranjo padrão de workout comercial. O negócio fechou em novembro. Monteiro estabilizou em janeiro. Carolina manteve o emprego e eventualmente foi promovida a vice-presidente quando o VP anterior renunciou sob pressão. Ela chegou em casa naquela noite, no dia da promoção dela, praticamente flutuando. A gente conseguiu, ela disse. A empresa sobreviveu, eu sobrevivi, eu parabenizei ela. Abri champanhe.
Nunca mencionei que minha empresa era a razão pela qual ela ainda tinha uma carreira. Por que eu não contei para ela? Cálculo simples. Primeiro, manter confidencialidade com clientes é fundamental para o meu modelo de negócio. Mesmo ela trabalhando lá, ela não fazia parte da equipe de reestruturação financeira. Ela não tinha necessidade de saber. Segundo e mais importante, eu já estava vendo mudanças no comportamento dela. A promoção deixou ela confiante, depois arrogante. Ela começou a fazer comentários sobre meu estilo de vida flexível versus a carreira exigente dela. Começou a questionar por que eu não queria uma sala de canto em algum lugar. Ela queria um marido que se encaixasse na imagem dela. Alguém de terno 3 peças atendendo ligações de uma torre de vidro. Alguém que ela pudesse apresentar em eventos corporativos com um título impressionante. Alguém visível. Eu nunca ia ser essa pessoa. Eu construí meu negócio especificamente para evitar aquele mundo. Eu não precisava de validação externa ou reconhecimento público. Eu media sucesso em retornos, não em metragem de escritório. Mas Carolina media sucesso em percepção. E percepção requeria performance. O caso com Ricardo fazia todo sentido nesse contexto. Ele parecia à parte. Ternos sob medida. Pasta de couro. Posição proeminente na empresa dela. Ele performava sucesso corporativo de um jeito que ela achava atraente. A ironia era sufocante. Ela me deixou por um advogado de empresa, ganhando talvez 1,5 milhão por ano, enquanto planejava se divorciar do homem cuja empresa detinha a dívida que mantinha o empregador dela solvente. Durante minha preparação para o processo de divórcio, eu fiz minha advogada puxar cada documento relacionado à transação da Machado Holdings. A trilha de papel era imaculada. Contratos de compra, facilidades de crédito, atas do conselho, cronogramas de pagamento. Monteiro Empreendimentos de Luxo. Atualmente devia para minha empresa 90 milhões de reais. A gente tinha sido pago de 210 milhões originais através de um plano estruturado de 5 anos. Eles tinham 3 anos restantes. Toda a carreira executiva da Carolina, a promoção, o status, o salário que financiava o guarda-roupa de grife e o carro de luxo dela, existia porque minha empresa tinha intervindo no momento exato. Ela não sabia, o amante dela não sabia. A estratégia de divórcio deles era baseada em eu ser financeiramente insignificante. Fernanda tinha me perguntado, durante uma das nossas reuniões de preparação, por que você nunca contou para ela o que você faz? Eu pensei sobre isso. Ela nunca fez as perguntas certas, ela via o que queria ver. Alguém abaixo do nível profissional dela. Contar para ela teria exigido que ela reconhecesse que estava errada. Pessoas como Carolina não reconhecem estar erradas. Elas só recalibram a narrativa. E agora? Fernanda perguntou. Agora ela vai aprender exatamente o quão errada ela estava. Na frente de uma juíza, em registro público, de um jeito que ela não pode recalibrar. A audiência estava marcada para 3 semanas depois. Eu passei esse tempo garantindo que cada documento estivesse devidamente arquivado, que cada divulgação financeira estivesse precisa, que cada peça de evidência fosse admissível. Eu não estava com raiva. Raiva é bagunçada e improdutiva. Eu estava simplesmente garantindo que a verdade viesse à tona da maneira mais devastadora possível. Algumas lições custam mais que outras. Essa ia custar tudo para ela. A semana entre as audiências foi caos para eles. Eu sei porque Fernanda me manteve atualizado sobre cada movimento desesperado que eles fizeram. Dia 1. Carolina ligou para o meu celular 17 vezes. Eu não atendi. Ela mandou mensagens de texto variando de confusa para irritada para suplicante. Eu não respondi. No fim da noite, ela apareceu em casa. Eu não estava lá. Eu tinha mudado minhas coisas essenciais para um imóvel mobiliado que eu tinha do outro lado da cidade 2 semanas antes. Ela não sabia daquele imóvel. Ela não sabia da maioria dos meus imóveis. Dia 2. O escritório do Ricardo recebeu notificação formal do Conselho de Diretores da Monteiro Empreendimentos de Luxo. Eles estavam lançando uma investigação interna sobre potenciais conflitos de interesse. Aparentemente, alguém tinha informado ao conselho que o consultor jurídico sênior deles
estava romanticamente envolvido com a VP deles, enquanto simultaneamente a representava em litígio contra o maior credor deles. Esse alguém era eu. Bom, tecnicamente era minha advogada, mas eu fornecia a documentação. Dia 3. Fernanda arquivou nossa divulgação financeira completa com o tribunal. 87 páginas de estruturas de negócios, avaliações de ativos, fluxos de receita e obrigações contratuais. A peça central era a documentação da Machado Holdings, mostrando que Monteiro Empreendimentos de Luxo devia para minha empresa 90 milhões de reais com 3 anos restantes no cronograma de pagamento. Dia 4. Carolina tentou uma abordagem diferente. Ela ligou para minha linha comercial. O número que eu realmente atendo porque clientes usam. Quando eu atendi, teve uma longa pausa. "Você salvou minha empresa", ela disse finalmente. A voz dela soava oca. 2 anos atrás. "Foi você. Foi uma decisão de negócios", eu disse. Machado Holdings identificou uma oportunidade. "A gente aproveitou. Por que você não me contou?" "Você não perguntou. Você nunca perguntou sobre meu trabalho além de gentilezas superficiais. Você assumiu que trabalhar de casa significava trabalhar pequeno." Eu achei... Ela parou. Começou de novo. "Ricardo disse que você era só um consultor. Ele disse que a gente podia argumentar dependência financeira facilmente. Ricardo estava errado sobre muita coisa. Como está funcionando para ele, aliás?" Ela não respondeu isso. "A gente precisa conversar pessoalmente." Teve um grande mal-entendido. "Não tem mal-entendido", eu disse. "Você teve um caso com o advogado da sua empresa. Você entrou com o divórcio alegando que eu era financeiramente dependente. Você estava errada nas duas coisas. A gente deixa a juíza resolver os detalhes. Por favor, só escuta." Eu desliguei. Dia 5. O conselho suspendeu tanto Carolina quanto Ricardo pendente dos resultados da investigação. Eles lançaram uma breve declaração sobre manter padrões profissionais e evitar conflitos de interesse. Publicações da indústria pegaram a história em horas. VP e consultor sênior, suspensos em meio a processo de divórcio envolvendo grande credor. Era bom demais para não reportar. A reputação profissional da Carolina. A coisa que ela tinha valorizado acima de tudo, incluindo nosso casamento. Agora estava permanentemente danificada. Mesmo se o conselho eventualmente a inocentasse, todo mundo no desenvolvimento comercial ia lembrar disso. Dia 6. A esposa do Ricardo entrou com divórcio. Aparentemente, ela não sabia do caso dele até os procedimentos do tribunal tornarem isso registro público. A advogada dela foi notavelmente agressiva no processo, alegando adultério, buscando guarda total dos 2 filhos, pedindo pensão máxima. Ricardo agora estava lutando batalhas em múltiplas frentes. A carreira dele estava implodindo. O casamento dele tinha acabado, e as contas de advogado dele estavam prestes a ficar esmagadoras. Tudo porque ele tinha subestimado o cara quieto em roupas casuais que atendia chamadas de Zoom de um home office. Dia 7. Fernanda recebeu uma proposta de acordo da nova advogada da Carolina. Ela tinha demitido Ricardo. Obviamente, a proposta era quase razoável. Divisão justa de bens maritais, sem demandas de pensão. Acordo mútuo de não difamação. "O que você quer fazer?" Fernanda me perguntou. "Rejeitar", eu disse. "A gente vai para o tribunal. Eu quero que a juíza faça a determinação. Eu quero que fique em registro público exatamente o que aconteceu aqui." "Você sabe que isso significa mais exposição para ela", Fernanda disse cuidadosamente. "Os detalhes financeiros completos se tornam parte do registro do tribunal. Todo mundo vai saber que Monteiro te deve milhões. A reputação profissional dela vai levar outro golpe." "Bom", eu disse, "ela decidiu que eu era inútil e planejou me despedaçar no tribunal. Ela alistou o amante dela para ajudar. Agora ela vai experimentar como isso realmente se parece." A audiência final estava marcada para segunda-feira seguinte. Eu passei o fim de semana revisando documentos e me preparando para testemunhar. Não porque eu precisava, tudo estava documentado perfeitamente, mas porque eu queria ter absoluta certeza. Domingo à noite, Carolina mandou uma última mensagem de texto. "Me desculpa, eu estava errada, por favor não me destrua." Eu olhei para a mensagem por um longo tempo.
parte de mim, uma parte muito pequena, sentiu algo como simpatia. Ela tinha cometido erros catastróficos de julgamento, e as consequências eram severas, mas aí eu lembrei dela de pé naquele tribunal, me chamando de oportunista. Eu lembrei da apresentação presunçosa do Ricardo sobre minha suposta dependência financeira. Eu lembrei de 8 anos de condescendência sutil, de ser tratado como um acessório da carreira dela em vez de um parceiro. Eu deletei a mensagem sem responder. Segunda-feira de manhã chegou. Eu vesti meu melhor terno, sob medida, caro. O tipo que eu nunca usava nos eventos corporativos dela, porque ela dizia que eu não precisava impressionar ninguém. Eu verifiquei minha aparência no espelho. Eu parecia exatamente o que eu era. Um empresário bem-sucedido, valendo consideravelmente mais do que a futura ex-esposa dele jamais imaginou. Hora de terminar isso. O tribunal estava lotado. A notícia tinha se espalhado pela comunidade de desenvolvimento comercial. Escândalo de caso entre VP e consultor sênior. Envolvimento de grande credor. Divulgações financeiras públicas. As pessoas estavam curiosas sobre a carnificina. Carolina sentou na mesa do autor com sua nova advogada, uma mulher mais velha chamada Ângela Ribeiro, que tinha reputação de controle de danos. Carolina parecia exausta. A última semana tinha envelhecido ela. A juíza entrou e todos nós levantamos. Quando sentamos de volta, ela não perdeu tempo. Eu revisei todas as divulgações financeiras de ambas as partes, ela disse. Também fui informada dos desenvolvimentos recentes na Monteiro Empreendimentos de Luxo em relação tanto ao status de emprego da senhora Carolina quanto à suspensão do ex-consultor Sr. Figueiredo. Ambas as partes estão preparadas para prosseguir? Sim, meritíssima, Ângela disse baixinho. Sim, meritíssima, Fernanda confirmou. A juíza olhou diretamente para Carolina. Senhora, a senhora deseja manter sua petição original, alegando que seu marido era financeiramente dependente de você durante seu casamento. Carolina olhou para Ângela, que deu uma leve balançada de cabeça. Não, meritíssima, Carolina disse, a voz mal audível. Eu estava enganada sobre a situação financeira dele. Enganada, a juíza repetiu. A senhora foi casada por 8 anos e estava enganada sobre o fato de que seu marido é dono de múltiplos negócios bem-sucedidos e ganha quase 5 milhões anualmente? Eu não fiz as perguntas certas, Carolina disse. Eu fiz suposições. Suposições caras, a juíza disse. De acordo com a documentação, a empresa do seu marido detém 90 milhões de reais em dívida do seu empregador. A senhora estava ciente disso? Não, meritíssima. A senhora estava ciente de que esse arranjo de dívida executado 2 anos atrás provavelmente salvou tanto a empresa quanto sua posição executiva? O rosto da Carolina ficou vermelho. Não, meritíssima. A juíza olhou para mim. Senhor, por que o senhor não informou sua esposa que essencialmente tinha resgatado o empregador dela da falência? Eu levantei. Meritíssima, foi uma transação comercial confidencial. Minha esposa não fazia parte da equipe de reestruturação financeira na Monteiro. Ela não tinha necessidade de saber os detalhes dos relacionamentos com nossos clientes, mesmo ela trabalhando lá, especialmente porque ela trabalhava lá. Confidencialidade com clientes é fundamental para o meu modelo de negócio. Eu mantive limites claros entre assuntos pessoais e profissionais. A juíza considerou isso. Ainda assim, ela entrou com divórcio, alegando que o senhor era um oportunista que dependia da renda e conexões dela. Sim, meritíssima, baseado em informação incompleta e suposições incorretas. Carolina levantou de repente. Meritíssima, por favor. Eu cometi um erro terrível. Eu deixei Ela parou. Lutando. Eu fiz escolhas ruins. Eu machuquei meu marido. Eu prejudiquei minha carreira. Não estou pedindo simpatia. Eu só quero que isso termine com qualquer dignidade que me reste. A juíza olhou para ela por um longo momento. Senhora Carolina, a senhora iniciou esses procedimentos. A senhora fez alegações sérias sobre o caráter e status financeiro do seu marido. A senhora escolheu prosseguir, apesar de ter acesso a declarações de imposto conjuntas que teriam mostrado a verdade. A senhora alistou um advogado com quem estava tendo um caso, criando múltiplos conflitos de interesse.
As consequências que a senhora está experienciando são resultados diretos das suas escolhas. Eu entendo, meritíssima. Entende? A juíza perguntou, porque a senhora está prestes a perder consideravelmente mais que esse casamento. Sua reputação profissional está danificada, provavelmente permanentemente. Seu empregador a suspendeu. Os detalhes desse caso vão se tornar registro público. Todo mundo na sua indústria vai saber o que aconteceu aqui. Carolina acenou com a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto agora. A juíza se voltou para os documentos financeiros. Baseado nos ativos divulgados, estou decidindo que a propriedade marital será dividida da seguinte forma: a casa da família será vendida e os lucros divididos igualmente. Contas bancárias conjuntas serão divididas. Cada parte retém seus ativos de negócios separados e renda profissional. Nenhuma pensão será concedida a nenhuma das partes. Ela olhou para cima. No entanto, também estou ordenando que todos os relacionamentos comerciais entre as empresas do Sr. Gomes e a Monteiro Empreendimentos de Luxo sejam divulgados ao Conselho de Diretores da Monteiro, dados os conflitos de interesse que emergiram. Eles têm direito à transparência total sobre seus relacionamentos com credores. Fernanda levantou. Meritíssima, essa informação já foi divulgada ao Conselho na semana passada como parte da investigação interna deles. Bom, a juíza disse, então terminamos aqui. Divórcio concedido. Ambas as partes não devem ter contato, exceto através de advogados em relação ao acordo de propriedade. Esta corte está encerrada. Ela bateu o martelo. Eu levantei e abotoei meu paletó. Carolina ainda estava sentada, a advogada dela falando com ela baixinho. Eu saí sem olhar para trás. No corredor, Fernanda me entregou uma pasta. Documentos do acordo de propriedade. Assina isso e a gente cuida do resto. A casa é listada semana que vem. Você recebe sua metade em 90 dias. Bom, eu olhei meu relógio. Tenho uma reunião no centro em 40 minutos. A aquisição da Viana Propriedades? Fernanda perguntou. Assinaturas finais. A gente está comprando o portfólio comercial deles. 12 propriedades. Valor combinado em torno de 425 milhões. Ela sorriu. Parabéns, eu saí do tribunal para o sol forte. Meu celular vibrou. Meu analista sênior confirmando o local da reunião. Atrás de mim, em algum lugar naquele prédio, Carolina provavelmente ainda estava processando o que tinha acontecido. O quão completamente ela tinha julgado errado a situação. O quão completamente a arrogância dela e o caso tinham destruído tudo o que ela tinha construído. Eu não senti nada sobre isso. Nenhuma satisfação, nenhuma raiva, nenhum arrependimento. Só a simplicidade limpa de causa e efeito. Ela tinha feito escolhas. Essas escolhas tiveram consequências. A matemática era direta. Eu entrei no meu carro e dirigi para o centro. O negócio da Viana Propriedades tinha levado 6 meses de desenvolvimento. Ia expandir minhas participações comerciais significativamente e nos posicionar para 3 aquisições adicionais que eu tinha planejado para o próximo ano. Carolina tinha querido um marido que parecesse bem-sucedido, de jeitos que ela pudesse exibir em eventos corporativos. Ela nunca entendeu que sucesso genuíno não precisa de plateia, só precisa de estratégia sólida, boa execução e a disciplina de continuar focado no que realmente importa. Ela sabia disso agora. Lição cara, mas permanente. Eu estacionei perto do escritório de advocacia onde a gente ia assinar os documentos finais. Verifiquei minha aparência no espelho uma última vez. Ajeitei a gravata, hora de voltar ao trabalho.